E aí vamos para o outlier, nossa primeira análise pré-analítica inferencial sugerida por Zhu. E ela é a primeira, não à toa. Ela deve ser a primeira premissa a ser verificada no desenvolvimento exploratório de vocês. Não é homocedaticidade, não é homogeneidade, não é autocorrelação, não é colinearidade, não é nada disso. É outlier. Por quê? Porque o outlier é ele que vai influenciar nos padrões dos dados. O outlier influencia na distribuição de densidade ou probabilidade dos dados. O outlier influencia em autocorrelação. O outlier influencia na colinearidade. O outlier influencia na linearidade ou não entre as variáveis. O outlier influencia em tudo. Então, mais do que devido, é a primeira exploratória que a gente tem que se preocupar. Eu vou mostrar para vocês no outlier, são as técnicas utilizadas padrão, e uma técnica nova sugerida por Zhu, que é a que eu sigo. E observação, o outlier a gente vai verificar na prática. Então, vocês vão ver na teoria, e a gente vai ver na prática, acho que na aula, na próxima de sexta-feira. Beleza? Então, vamos lá. O que é? Primeiro é o conceito, né? Então, o outlier são aqueles valores discrepantes dentro de uma variável específica. Então, por exemplo, eu tenho 5 variáveis ambientais: temperatura, salinidade, profundidade, oxigênio dissolvido e pH. Eu vou ter que verificar a presença de outlier em cada uma dessas variáveis. Se eu vou fazer um modelo da abundância em relação a variáveis ambientais, eu vou ter que verificar o outlier em cada uma dessas variáveis, tanto a abundância quanto as variáveis ambientais. Se o valor é discrepante para mais ou para menos, não interessa, mas eu tenho que detectar um possível outlier. Tá? Por que é o primeiro? Porque pode influenciar na significância de uma variável. Ela pode dominar um eixo, por exemplo, dentro de uma PCA. Se você tem uma análise de PCA, análise de componentes principais, que alguns de vocês conhecem, e aquela variável ela tem outlier, ela vai dominar, né, a componente, ela vai dominar o alto, na verdade, os valores que são as componentes de uma PCA específica. Beleza? Então, a gente está vendo o exemplo aí, duas variáveis, y e x, e se a gente olhar, uma bivariável, são duas variáveis. Dá para a gente observar nesse conjunto de dados, x e y, que existe um outlier. Dá. Como? É só a gente observar as relações de tendência dos valores baixos para os valores altos de y. Então, quando você tem o y1, o x é 5,1. Teoricamente, o 12, o x tem que ser maior. Teoricamente, o y47 tem que ser maior ainda. E aí você vê as tendências. Mas quando você está olhando, e você olha para o 8 aqui, ó, né? O 8. Você procura um valor baixo do 8, tá? O 8 é 24, certo? E aí você tem o 12, o 1 que é 5,1. Aí você tem o 12 que é 40. Aí você fala, não, 12 para 40, o 8 para 24 está aceitável. Tá? E aí você desce. Só que aí você vê o 95 aqui embaixo, onde o x é 7. 95 é o maior valor de y. Ele deveria ser, na mesma proporção, o maior valor de x. Concordam? Então, possivelmente, esse 7
é um outlier da variável x. Mas foi fácil a gente verificar isso daí, porque, primeiro, a gente só tem duas variáveis. Segundo, cada variável tem 11 réplicas. Então, analisando dessa forma, vamos dizer assim, vamos usar o termo forma bruta, foi fácil a gente encontrar um outlier, né? Só que o problema não é esse. O problema é quando você tem a matriz de dados de vocês toda coletada durante 2 anos, durante 3 anos. O Aymar falou para mim que ele tem uma série histórica de dados, né? Ele falou para a gente que ele tem série histórica de dados do abundância de peixes em todos os mananciais aí do sudeste do Brasil. Como é que ele vai verificar isso de forma bruta? Olhando a tabela de uma forma geral. Ele tem que usar recursos. E aí vem as chamadas análises descritivas. Então, o que é uma análise descritiva? É você entender, você compreender a tendência ou as tendências dos dados a partir de recursos de gráficos e tabelas. Então, quando você faz um gráfico, você está traduzindo o que seus dados querem mostrar para um artifício visual. Seja ele a partir de um gráfico, seja ele a partir de uma tabela. Então, a análise exploratória, ela usa recursos descritivos e também usa recursos inferenciais para responder aos teus questionamentos. Beleza? E a gente vai ver isso aí, nessa parte aqui. Pronto. Outro exemplo. Aí começa já em x, y, z. Mas também, mesmo assim, é fácil. É só a gente olhar aqui, o y tem padrões de números em 2 casas decimais e, de repente, aqui embaixo já vai para 1000. Tá? Isso pode ser considerado um outlier? Pode. Principalmente se você verificar que y está relacionado com x ou com z. A questão é, o que são outliers? A gente pode parar um pouquinho para discutir isso daí. Outlier pode ser qualquer coisa. Tá? Pode ser uma informação verdadeira, pode ser uma informação falsa ou errada. Vamos começar pela informação verdadeira. Fúvio, a gente estuda em algumas situações outlier? Lógico que sim. De repente, o teu trabalho, ele obrigatoriamente tem que apresentar outliers. Como, por exemplo, a nossa amiga que vai trabalhar com parasitose. Né? De repente, tem um lugar mais equilibrado, vamos dizer assim, e aí você vai ter situações de 0 de parasita nos indivíduos, enquanto outros lugares super parasitados. Uma situação, por exemplo, de cultivo, onde a tendência de parasitose é alta. Então, ela naturalmente tende a trabalhar ou está trabalhando com situações onde outlier tem que estar presente, ou pode estar presente. Você só tem que saber que biologicamente isso pode acontecer. Por quê? Porque aí você não vai descartar essa informação. Tá? Então, por exemplo, estudos epidemiológicos, exemplo de outlier. Estudos de catástrofe natural, também é presença de outlier certa. Então, se você está numa situação onde a presença da resposta biológica vai ser um outlier, é porque você naturalmente tem a expectativa que isso ocorra. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando você tem a presença de um outlier e essas tendências, elas são erro feito de alguma forma. Por exemplo, presença de um outlier que aí a gente tem que analisar para retirar ou não. Um equipamento desregulado, e aí ele mostra a resposta, um valor
totalmente discrepante do que os outros poderiam ter. Não um exemplo de erro de outlier do equipamento, mas na hora da transcrição dos números do equipamento para a planilha de dados. Entendeu? Então, por exemplo, aqui em Natal tem um laboratório de fisiologia onde eles usam software, que é com peixes. Eles usam software, e nesse software eles filmam, e essa câmera, ela fica detectando, por exemplo, o tempo que o animal ficou parado, o tempo que o animal ficou em movimento, qual foi a velocidade média de deslocamento do peixe, qual foi a velocidade máxima, qual foi... Só que é um software que existe um algoritmo que ele detecta o animal na câmera, e depois esses algoritmos geram todas essas informações. No começo, eles tiveram que fazer várias adaptações. Por exemplo, o tipo de fundo do aquário tinha que ser uma cor diferente do animal. E quando eles estavam adaptando, eu fiz ajudei na parte analítica lá, existiam vários outliers, mas não o outlier de erro de escrita, mas o outlier de detecção da informação a partir do algoritmo, que foi uma falha de programação. Então, o principal outlier que a gente tem que se ater são esses tipos de outlier. Erro de equipamento, erro de mensuração, equipamento mensurado errado, ou a pessoa mensurou aquela variável errada. Na hora da transcrição da informação do equipamento para a planilha, por exemplo, vou digitar 1100, aí eu escrevo 101. Esqueci um zero. Né? Então, são essas informações que a gente tem que ter em mente, de que o resultado, a influência desse número pode gerar um ruído em todo o processo analítico. É esse outlier que a gente está procurando. Tá? Os tipos de outliers são vários aí. Vocês estão vendo aí, outlier no espaço, unidimensional, bidimensional, na regressão, no tipo de regressão, de espécies estranhas, devido à natureza dos dados. Tá? Isso aí eu não vou entrar no detalhe, mas existem vários tipos de outliers, que são outliers normais. Já teve um caso, por exemplo, um trabalho que eu vi, que a pessoa estava fazendo análise biométrica dos organismos em fases ontogenéticas diferentes e sexuais. Então, logicamente, o indivíduo, quando é fêmea, né, pelo menos para crustáceo, no estágio de desenvolvimento gonadal desenvolvido, tende a ter um peso maior do que o animal, a fêmea, que está no estágio imaturo. A proporção do tamanho e peso é diferente do indivíduo tamanho e peso com gônadas imaturas. E aí vai que, de repente, você pega um indivíduo onde a relação entre peso e comprimento é totalmente diferente do padrão. E aí, você mantém esse indivíduo ou você não mantém esse indivíduo no seu estudo? Primeiro você tem que justificar por que você está mantendo ou por que você está tirando. No caso desse estudo, a gente tirou porque a gente começou a perceber animal parasitado. Então a gente viu que tinha animais parasitados em que a proporção, a relação entre peso e comprimento era muito diferente da população. A gente resolveu tirar, tá? Porque era uma variável que a gente não queria estudar no trabalho. A gente acabou fazendo um outro trabalho sobre parasitose. É dessa forma que vocês têm que considerar o trabalho de vocês. Eu faço. Aí quando o senhor chegar, a gente manda pelo Cisgráfico. Dúvidas? Quem tiver, fala. Quem não tiver, se não tiver, beleza, vamos continuar. Tá? Qual é a principal ferramenta utilizada para perceber a presença de outlier? Vocês estão vendo aí. É quando a gente utiliza um box plot, e nesse box plot a gente tem os chamados outliers potenciais. Então, por exemplo, no R,
ele tem os comandozinhos para fazer boxplot. Você pode usar o comando boxplot ou você pode usar o comando específico do ggplot2, que é o que eu gosto mais de usar. E dentro dele, no próprio algoritmo, ele detecta os chamados outliers potenciais. E eu já vi, tanto em literatura como eu já vi em artigos, as pessoas tirando essas bolinhas, porque considera outlier potencial. Já vi também artigos falando sobre os quartis. Então, se você tem valores próximos do primeiro quartil ou do último quartil, você também retira. A pergunta é o procedimento mais correto? Ou apenas a gente está usando uma metodologia que já foi utilizada ou sugerida anteriormente, mas que, na verdade, não é bem assim. Eu ficaria com a segunda hipótese, com a segunda situação. Já foi uma alternativa, já foi utilizado esse tipo de procedimento, só que hoje existem artigos que mostram que você pode estar dando um tiro no pé. Você pode estar tirando informações interessantes que, teoricamente, não podem ser considerados como outlier. Mas é por isso que está chamando de outlier potencial, não um outlier verdadeiro. Tá? Então, um exemplo que vocês estão vendo aí de altitude, tá? Outro exemplo aí é o que chama de boxplot condicional. Condicional é quando você está relacionando a variável y com o conjunto de variáveis x. Então, esse exemplo aí, por exemplo, que vocês estão vendo, é o comprimento do cefalotórax de um crustáceo, onde o animal foi analisado ao longo dos meses. Então, agosto, março, maio e novembro, os animais foram dispostos num boxplot, e é chamado de boxplot condicional, porque as medidas de tendência central e a medida de dispersão de dados estão condicionadas aos meses de coleta. Por isso que a gente chama de boxplot condicional. E aí, quando a gente plotou isso daí, verificou que agosto tinha uma informação considerada outlier, que é a variável, a linha 380 da planilha, e nesse outro aqui de março foi a linha 740, 733 e 734. Aí a pessoa vai lá e tira essas linhas do trabalho. Tá certo? Não tá certo? Será que não existe uma forma mais confiável de você verificar a presença de um outlier? Tem. A sugerida por Zhu, desde o artigo dele de 2010 e o livro dele de 2015, que eu vou ensinar para vocês nessa disciplina, tá? Nem se preocupe, tá? A mesma coisa para cá, mas isso aqui é só para vocês verem o que é dados balanceados e dados desbalanceados. Seriam dados balanceados, mas não tem nada a ver com outlier, tá? Dados balanceados é quando você tem uma determinada variável quantitativa, que no caso aqui é o comprimento do cefalotórax, onde você tem aqui a variável x, a maturidade sexual do animal, dividida em quatro maturidades, 1, 2, 3, 4, que seriam dados balanceados. É quando você tem um número de réplicas para cada estágio dentro da medida igual para cada um deles. Então, se você tem 30 indivíduos no estágio 1, teoricamente, seria interessante próximo de 30 no estágio 2, próximo de 30 no estágio 3, próximo de 30 no estágio 4. Mas, em algumas situações, a gente não consegue isso. Por exemplo, em estudos populacionais, é difícil a gente ter a mesma frequência dentro de todas as faixas etárias, ou dentro de todos os estágios gonadais,
quem estuda ecologia de população sabe como isso é complicado. Então, a gente tem que, às vezes, trabalhar com dados desbalanceados, mas se for balanceado, melhor ainda. Repito, isso não tem nada a ver com outlier, é só uma descrição complementar no contexto do que a gente está trabalhando. Tá? Mais outro exemplo, né, de interpretação de um box plot, e a gente a gente decidir se pode ser considerado outlier ou não. Esse exemplo aqui continua sendo o cefalotórax, dividido por período, mas condicionado, além disso, por indivíduos macho e fêmea. Aí foi detectado um outlier aqui nesses machos, na coleta de março de 2005, e aqui fêmeas na coleta de agosto de 2004. A pergunta é, isso é um outlier? A gente retira essas informações da planilha ou a gente mantém? Como a gente toma essa decisão? Bem, para responder a vocês, eu apresento o chamado Cleveland Dot Plot. Então, esse é o nome do gráfico utilizado, sugerido, do artigo do Zur et al. E também está no livro dele de análise exploratória. Então, esse Cleveland Dot Plot é um gráfico muito simples, mas é um gráfico muito interessante. O que a gente vai fazer agora é rever esses dados usando o box plot, e vou voltar a esse gráfico aqui usando o Cleveland Dot Plot, tá? Então, se a gente retornar ao box plot, esse aqui, vocês estão vendo que as informações são as mesmas, uma variável quantitativa de altitude, tá? Onde a medida de tendência central, que é essa linhazinha preta, grossa, tá aqui, ó, preste bem atenção. Se aqui o eixo é 0 e 200, aqui na metade seria 100, tá? Então, a medida de tendência central da altitude estaria próximo de 100. Se eu pegar essa linha preta e jogar para cá, ele estaria próximo de 100. Então, os dados estariam próximo de 100, a frequência, a medida de tendência central, e o quartil, que é esse, tem o primeiro, segundo, terceiro, quartil, primeiro, segundo, terceiro, a maior parte dos dados, que é o segundo e o primeiro, segundo, os primeiros, segundo e o quarto, eles estariam entre 50 e 150. Tá? Então, a ideia que a gente tem é isso. Pelo boxplot, os valores aceitos seriam um valor próximo de 0 aqui, e os valores próximos de 200, vamos botar 220. A partir de 220, todos esses pontinhos são considerados outliers potenciais. Beleza? Agora vamos verificar isso com Cleveland Dot Plot. O que a gente está vendo agora? Vocês têm que transpor o eixo. No box plot, a altitude ele era o eixo Y. No Cleveland Dot Plot, ele inverte. A altitude agora é o eixo X. Mesma situação que vocês estão vendo aqui, os dados variando de 0 a 900, ele está variando de 0 a 900 aqui também. 0 a 900. Falei para vocês, a frequência maior de dados está próximo de 100. Então, está aqui, ó, 100 está bem aqui, ó. 100. Então, você tem a maioria dos dados dispostos entre 50 e 150. Olha aqui, a nuvem está ocorrendo mais entre 50 e 150. E aí, voltando aqui ao boxplot, ele considera todos esses pontos aqui
como sendo o outlier potencial. Todos esses pontos que vocês estão vendo aqui são esses pontos que vocês estão vendo aqui. Então, preste atenção numa coisa. Existem os pontos que estão mais frequentes e alguns pontos que estão indo além dos mais frequentes, que é de 0 a 250. Olha aqui de novo. O maior valor aceitável do box plot é perto de 220. É só pegar essa reta e jogar para cá. Ó. 220. Aqui, ó. 220. A maior frequência. A partir daqui para a direita, ele considera o box plot outlier. Para a esquerda, são os pontos aceitos dentro do box plot. A questão é a seguinte: primeira coisa que a gente faz quando desenvolve o Cleveland dot plot, eu ordeno os dados. Fúvio, você ordena os dados como? Você ordena os dados da forma que você quiser. Por exemplo, eu ordeno os dados de acordo com o período de coleta. Ou eu ordeno os dados de acordo com a posição espacial em que os dados foram coletados. Eu tenho que ordenar os dados de uma forma que eu saiba que esse ordenamento vai explicar as tendências dos meus dados. Então, vamos voltar a esse exemplo aqui. Nesse exemplo, o cara pegou e ordenou esse trabalho de acordo com o período de coleta. Esse trabalho é um resumo de informações da altitude, porque o cara estudou a diversidade da flora em relação à posição das florestas ao longo da altitude de uma montanha. E aí ele pegou os dados, ordenou esses dados de acordo com a posição do período. Então, primeiro período, segundo período, ele ordenou de acordo com o período. Então, aqueles que estão aqui embaixo foram as primeiras coletas que ele fez. Ao passo que os que estão aqui em cima foram as últimas, coleta 250, 251 e assim vai. E aí, ele pegou os dados ordenados e relacionou com a altitude. Percebam que existe uma tendência. Os dados começam a aumentar a sua altitude ao passo, né, no momento do tempo de coleta. Chega num dado momento em que os dados estão extrapolando a situação confiável, vamos dizer assim, do box plot, que o valor mínimo está aqui, o valor máximo está aqui, que são aquelas linhas verticais. A partir daqui, os valores estão extrapolando uma altitude que, no box plot, ele acaba considerando como um outlier. Só que o cara, baseado no período de coleta, baseado nas anotações que ele fez durante a coleta dele, baseado na metodologia que ele seguiu, ele foi coletando ao longo do tempo e foi subindo a montanha. Então, chegou num dado momento em que a posição que ele estava de altitude eram posições muito altas. Logicamente, ele vai ter uma altitude por volta da coleta 105, 170 até 200, 200 e pouco, foi o momento que ele teve no topo da montanha. Pergunto para vocês, depois dessa organização dos dados, a visualização, a ordenação e tudo que ele escreveu na metodologia, ele se vê obrigado a tirar essas variáveis? Ele vai retirar essas informações aqui do trabalho? Se você seguisse os procedimentos que eram sugeridos nos artigos anteriores, isso são outlier, mas no momento que você segue um protocolo sugerido,
você dá para ver claramente que esses valores não são erros, são exatamente momentos em que ele coletou nas regiões de alta altitude, tá? na montanha. Resumindo, não se tira nenhuma informação, porque é uma resposta diferente, porque ele está trabalhando com a informação. Potencialmente, ele vai encontrar outliers. É muito maior a frequência de dados em baixa latitudes do que em alta latitudes, porque ele está trabalhando com estudo que potencialmente vai apresentar outliers. Então, é um outlier verdadeiro ou um outlier falso? É um outlier falso. Parece que é, mas não é. Entendeu? Então, são esses procedimentos que vocês têm que fazer para cada variável, de cada hipótese. Puro, quer dizer que se eu tenho um modelo, que eu tenho 6 variáveis ambientais, que são minhas 6 variáveis explicativas, e eu ainda tenho mais uma variável resposta, que é minha abundância. Eu vou fazer 6 gráficos desses antes de fazer a regressão. Exatamente isso. É isso que eu tenho que dizer para vocês. Legal ou não legal, eu tenho uma certa experiência para dizer que, vamos supor que eu tenho 100% do meu tempo gasto analisando meus dados. 100%. 70% a 80% do meu tempo gasto para analisar meus dados é no momento da análise exploratória. A parte inferencial, ela dura cerca de 20% a 30% do meu tempo para analisar os dados. Bota aí 70% análise exploratória, 30% análise inferencial. Mas é o certo. Né? Você não pode retirar variáveis pelo simples fato que você quer tirar. Não. Você tem que seguir um protocolo, e é esse protocolo que eu quero ensinar a vocês. Outro exemplo. Tá? Você tem aí as medidas de pH, né? Então, pH do solo. Então, esse lado esquerdo, a diferença do lado esquerdo para o lado direito é que aqui você só tem bolinhas pretas, aqui você dividiu em bolinhas vermelhas e pretas. Eu prefiro fazer assim, mudando a cor para cada conjunto de dados. Então, nesse estudo, ele pegou o pH do solo e analisou as variáveis do pH em relação a uma variável qualitativa. Qual? As coletas feitas em áreas com floresta, então uma área florestada, e as coletas feitas numa área não florestada. Ora, se biologicamente você trabalha com isso, você é um agrônomo, ou você trabalha com botânica, você sabe que naturalmente o pH ele vai variar numa área que tem floresta e numa área que não tem floresta. Você tem, por exemplo, em área florestada, deposição de resíduo orgânico, de folhas. Essas folhas irão se decompor, e se elas se decompõem, você vai ter a modificação do pH do solo. Então, teoricamente, você segue o princípio de que uma área florestada, ela tende a ter o pH do solo diferente de uma área não florestada. Tudo isso é biologia, onde o estudioso já tem que ter essas questões teóricas já lidas. A questão é a seguinte: dentro de cada área, florestada e não florestada, em relação ao pH, será que eu detectaria algum possível outlier? Primeira pergunta: eu faria análise de pH ignorando ou não ignorando a área florestada e a área não florestada? Ora, se eu sei que o pH é sensível a essa variável de floresta, tem floresta ou não, eu tenho que analisar o pH em relação a cada uma dessas situações, que é o objetivo do meu trabalho. Comparar área florestada e não florestada.
E aí eu faço separado. E aí, nesse caso, eu estou ordenando os dados de acordo com área florestada, ploteio, e depois área não florestada, ploteio. Então, vocês estão vendo esse gráfico, todas essas bolinhas pretas desse gráfico do lado direito representam coletas feitas para obtenção do pH do solo nas amostras de área florestada. Enquanto que esse em vermelho são as coletas feitas do pH do solo nas áreas não florestadas. A interpretação é a mesma. Range of the data é o pH do solo. Se fosse um box plot, esse eixo estaria no vertical. Como é o Cleveland dot plot, esse eixo fica na horizontal. Primeira pergunta, já dá para a gente ver tendências de resposta. Quer ver? Qual é a amplitude dos meus dados dentro do pH em relação à área florestada e não florestada? A área não florestada, o pH do solo está variando de 6 até 9, mais ou menos. Enquanto que a área florestada está variando de 5 para 8, 8,5. Então, a pergunta primeira é, quem tem maior amplitude? A área não florestada ou a área florestada? A área não florestada. A gente poderia até plotar aqui um eixo vertical para mostrar a mediana de cada uma das áreas. Interessante, pode colocar para a gente verificar, mas não vem o caso. O que eu estou vendo aqui é quais são possíveis outliers que eu tenho que tirar do meu trabalho. Como é a mecânica do processo? Eu verifico possíveis bolinhas que estão discrepantemente fora da área do conjunto de dados amostral. Então, vejam como o pH aqui meu, ele faz parte de um intervalo onde vai, no máximo, o menor pH igual a 6. Aí você tem um pontinho, um único ponto, se deslocando para a área 5. Você não vê mais nenhum valor dentro desse intervalo do pH em área florestada. Esse em relação ao mínimo. Em compensação, no máximo, você tem essa distância entre esse valor próximo de 8 e esse valor 8 e um pouquinho. Só que é de 8 para 8 e um pouquinho. Aqui é de 6 para 5, onde eu sei que uma unidade de pH é uma variação grande de potencial hidrogênio único, medição de potencial hidrogênio. De 6 para 5 é uma situação considerável como potencial. Não é uma unidade, por exemplo, de centímetro. É potencial de pH 5 para 6. Então, a gente tem que levar em consideração a biologia da variável. Nesse estudo, o Zhu, ele usa sempre exemplos de trabalhos que ele fez. Ele considera isso aqui como outlier. E se ele considerou essa variável, esse ponto amostral como outlier, ele retira essa linha do trabalho. Por quê? Porque normalmente a pessoa que faz e tem os procedimentos metodológicos sugeridos na literatura, quem faz uma coleta de dados protocolar, estilo Paul McCartney, né? Ele tem um diário de coleta. E nesse diário de coleta, ele anota situações estranhas durante a coleta. Entendeu? Tanto que eu falo aos meus alunos, leve um diário de coleta. Qualquer informação a mais é importante para o resultado do trabalho. Vai que, de repente, esse ponto
foi um ponto coletado onde, por exemplo, tinha um animal morto próximo. Esse ponto aqui era uma área que tinha uma árvore caída. Esse ponto aqui, sei lá, tinha alguma variável que estivesse influenciando, modificando radicalmente o valor do pH. É assim que a gente analisa outliers e é assim que a gente toma decisões de tirar ou não tirar. Aí você vai dizer para mim assim, Fulvio, mas é muito feeling. É lógico que é feeling. Você é a pessoa mais indicada para tomar uma decisão se vai tirar ou não aquela variável. Não existe uma técnica para dizer isso. E as técnicas que existem são técnicas não confiáveis. Fulvio, existe um teste estatístico para te dizer se aquilo tira ou não? Tem sim. Eu vou até mostrar. Mas você usa? Não, eu não uso. Eu faço exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. E os livros os artigos que estão usando hoje esse tipo de protocolo, eles fazem também da mesma forma. Entenderam? Outro exemplo aqui, tá? É o chamado Cleveland Dot Plot, onde você tem um conjunto de variáveis ambientais, uma colada na outra. Aí você tem aqui o mesmo conjunto de dados, a altitude, o pH e esse SDI, sinceramente, eu não lembro. Mas percebam essa informação, é a mesma informação que vocês estão vendo aqui, ó. O range dos dados estão de 6 até 8 e 9. E, de repente, você tem esse ponto discrepante aqui, ó, que ele considerou como outlier. A altitude está sempre limitado a 100, de 100 a 200. De repente, você tem todo esse conjunto de dados aqui, mas ele já explicou. São momentos em que você está nas maiores altitudes da montanha, não tira. Esse aqui foi uma situação que essa variável ele não retirou nenhuma informação. Por quê? Porque o range, você tende a ver a frequência maior de ocorrência, que teoricamente tem que se usar mediana, não média, mediana. Você vê a mediana e você vê a amplitude dos dados para um lado e para o outro. Aqueles que estão muito fora tem que ter uma atenção maior. É assim que a gente faz. Beleza? Olha esse aqui. O exemplo do box plot para o Cleveland Dot Plot. Essa variável que a gente dá nova. Preste atenção que ele está variando de 10, 20, 30 até 70. Tá? Basicamente, os dados estão variando entre 10 e 60. Vou botar 35 aqui como a frequência. 35. Os dados estão variando para cá, quase que na mesma proporção que para cá. Só que vocês olharem aqui, tem esses dois pontinhos, que eu não lembro que variável é esse, mas ele está variando aqui, ó. Só que aqui, ele tem um intervalo maior, mas se você olhar aqui embaixo, é de 62, 63 para 70. O intervalo desses pontos em relação a esse é muito pequeno. Só que se você joga um box plot para tomar decisão de outlier, esses dois pontinhos é exatamente esses dois que vocês estão vendo aqui. Se você seguisse a regra do box plot e retirasse essas duas informações, seriam essas duas informações que seriam consideradas como maiores valores da determinada variável que vocês coletaram aqui. Retirando essas duas, poderia dar um resultado, quando mantendo, seria outro. Então, qual o melhor procedimento? Né? O melhor procedimento para tomada de decisão de retirar ou não o outlier, a minha sugestão é o Cleveland Dot Plot. Mas é muito confuso. Mas se você domina completamente os seus dados, você vai ver que é fácil de fazer. Por exemplo, aí vai trabalhar com
variáveis biométricas em relação ao dimorfismo sexual. Faz um dot plot baseado em sexo. Entendeu? E aí você ainda faz um bloco, o Cleveland dot plot, separando macho e fêmea, e coloca em ordem dos animais menores para os animais maiores. Então, seriam os animais menores e maiores macho, e depois menores e maiores fêmea. E aí você vê o quanto que está variando esses dois grupos, para você tomar uma decisão se tira ou não tira um determinado indivíduo. E aí você tem que partir do princípio que, bem, esses erros de outlier em mensurações normalmente estão relacionadas com variáveis bivariáveis, por exemplo, peso e comprimento. Então, você faz um Cleveland dot plot, onde você bota do lado peso e do lado comprimento. Aí você vai atrelar o quanto que está variando em peso e comprimento, para você ver aquele que está mais discrepante entre si. E você vai fazendo isso para todas as variáveis. Tá? Fiquem à vontade para vocês quererem discutir comigo esse Cleveland plot para cada conjunto de dados de vocês. Mas por isso que é importante eu ficar sabendo quais são as variáveis que vocês estão fazendo, coletando, e quais são as perguntas de trabalho de vocês. Porque a elaboração do Cleveland dot plot, ele está intimamente relacionado com a essência do trabalho. É mais a percepção que vai definir se você mantém ou não aquelas variáveis discrepantes no trabalho. Tá? Só para finalizar, já são 5h45, alguém pode perguntar para mim se existem testes estatísticos de verificação de outlier. Existe. Você pode usar o chamado Z-score. O Z-score é um processo de padronização de dados. Quando eu for falar de padronizar os dados, colinearidade, eu vou explicar para vocês o que é Z-score. Mas o Z-score, na verdade, é você pegar, por exemplo, eu pego profundidade, aí eu pego a média da profundidade, o desvio padrão da profundidade. E aí eu calculo cada variável, cada valor da profundidade coletada, eu subtraio pela média e divido pelo desvio padrão. Aí eu vou ter uma variável que a gente vai ter, que ele vai ter, ele vai ser representado por uma variável não dimensional, ou seja, uma variável adimensional, que possui variâncias equivalentes. Então, imagine vocês tendo temperatura, profundidade e salinidade. Mas você calcula o Z-score da temperatura, o Z-score da profundidade, o Z-score da salinidade. O resultado disso cria variáveis sem dimensão e com variâncias equivalentes, ou seja, variando na mesma proporção entre todas as variáveis. Isso são procedimentos muito interessantes para quem faz análises multivariadas. Na verdade, não é interessante, é obrigatório. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando a gente estiver fazendo análises multivariadas. Então, o Z-score é uma forma de detectar outlier. Por quê? Porque a literatura diz que valores de Z-score acima de 3, seja ele um valor positivo ou negativo, pode ser considerado outlier. Eu não uso essa regra. Tá? Existe também os chamados testes de Grubbs. Então, o teste de Grubbs é um teste que ele detecta outlier quando utilizando um valor de significância. Mas a primeira regra é que para você fazer o teste de Grubbs, a distribuição dos dados tem que ser normal. E nem sempre a gente tem dados normais. Quando a variável não tiver relação ou chamados efeitos com a covariável do dado. Então, são situações em que a premissa é muito exigida para o que a gente quer. É melhor usar outros recursos. Nesse caso, para a gente, eu vou ensinar vocês o Cleveland dot plot. Beleza? Existe também o uso da distância de Cook, que é uma distância utilizada quando a gente está fazendo os modelos
mas deixa eu falar da distância de fuga quando a gente estiver fazendo as regressões. Tá? E aqui, para finalizar, como proceder caso a gente faça, detecte um outlier. Primeira sugestão, remover o outlier. Remover aquele valor da planilha de dados. Uma sugestão. Segunda, não faz nada, tá? E aplica o teste estatístico. Pode dar um resultado legal, ou pode dar um resultado totalmente fora do que você estava esperando. Se isso acontecer, você faz análise 2 vezes. Você faz análise com aquele outlier, e depois você faz análise sem aquele outlier, e você verifica o nível de variação da resposta. Beleza. Para ver o nível de influência que aquele outlier tem no resultado dos seus dados. Tá? E aí você pode apresentar o seu resultado com e sem outlier no artigo. Tá? E último, é o que a literatura fala com muita frequência, usar uma transformação. As transformações raiz quadrada, né, logaritmo neperiano, logaritmo na base 10, logaritmo na base 2. Só que eu não faço transformação de dados. Porque a quantidade de ferramentas estatísticas são tão grandes hoje que não precisa a gente ainda estar usando desses procedimentos de transformação para poder desenvolver uma técnica específica. Agora, exclamação. Existem técnicas específicas nas áreas de atuação da gente que requerem transformação. Por exemplo, estudos biométricos. É padronizado na literatura que os estudos biométricos logaritmize 2 variáveis biométricas, para que as variáveis tendem a aumentar a relação de linearidade. São procedimentos que são exigidos nas áreas específicas. Aí eu me calo. Vai que alguém trabalha, sei lá, com plâncton, existe uma técnica exigida que requer a transformação, aí tudo bem, faz parte. Só que transformar por transformar para a gente reduzir o outlier, não. Existem outras coisas que podem ajudar.